Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à palestra sobre conversas difíceis e feedback. Solicitamos a todos a gentileza de ocupar os seus assentos e manter os aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso ao longo de todo o evento. A lista de presença está disponível para assinatura na entrada principal deste auditório. A Escola Corporativa do STJ promove uma palestra sobre conversas difíceis e feedback, que tem como objetivo sensibilizar os participantes para a importância de uma conversa atenta, com feedbacks frequentes, conciliando o desenvolvimento e a realização pessoal e profissional com o desempenho esperado pelo STJ. Convidamos para ocupar a mesa de abertura desta palestra o secretário-geral da Presidência do STJ, Dr. Zacarias Carvalho Silva. A diretora da Escola Corporativa do STJ, doutora Valdelice Aparecida Poncione. A palestrante, doutora Cris Carvalho. Ouviremos agora a diretora da Escola Corporativa do STJ, doutora Valdelice Aparecida Poncione. Bem, boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós realizamos mais essa palestra. Queria dar as boas-vindas a Cris Carvalho. Seja bem-vinda ao nosso tribunal, Cris. Obrigada. Ao doutor Zacarias por estar aqui presente. Aos servidores do STJ e também dos outros órgãos que foram convidados, né? TJDFT, CJF, STM, TSE, TRF Primeira Região, não sei se eu falei todos, mas sintam-se bem-vindos, tá? À nossa palestra. É com grande satisfação que a gente traz uma palestra agora internacional, né, Cris? A Cris Carvalho, ela é brasileira, mas já mora em Portugal há 25 anos, Master Coach, especialista nessa área de comunicação. E esse tema de comunicação em todas as instituições é o calcanhar de Aquiles, né? Nós temos dificuldades de comunicação entre as pessoas, nas relações entre as pessoas, entre unidades, né? Nem sempre nós somos bem compreendidos quando nos expressamos, ou o outro compreende de outra forma. E, no contexto da avaliação de desempenho também, a gente tem os momentos de dar feedback, tanto o gestor dá o feedback para o seu servidor, como o servidor também tem a oportunidade de dar feedback para o seu gestor, e isso se torna um momento difícil, né? Então, a gente pretende, a partir de esclarecimentos, né, de reflexões aqui, desmistificar um pouco esse momento tão tenso, né, de ter essas conversas difíceis. Por vezes, a gente passa por essas situações, então é preciso também aprender a técnica, né, os cuidados que tem que se ter nessas relações, nessa conversa, né? E, para isso, trouxemos a Cris Carvalho, com toda a habilidade dela, para nos ajudar também nessa competência, né, comportamental, que é a parte de comunicação. Então, seja muito bem-vinda, desejo uma boa palestra a todos vocês, aproveitem bastante, depois, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Obrigada. Agradecemos a participação dos componentes da mesa de abertura e convidamos a ocuparem seus assentos na plateia.
Neste momento, convidamos a palestrante, Master Trainee Internacional, nas áreas de coaching, programação neurolinguística e hipnose, atuando na Europa e no Brasil há mais de 10 anos, doutora Cris Carvalho, para falar sobre conversas difíceis e feedback. Boa tarde. Obrigada, muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença de vocês e obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu adoro trabalhar em Brasília, tem alguns rostos que já me são familiares. A gente já tem vindo para Brasília, o que é, uns 2 anos? 2016? Tá, 3. Enfim, já considero que eu já tenho alguns bons amigos aqui. Então, é um prazer enorme para mim e um privilégio poder estar aqui dentro desse auditório. Eu gostaria de combinar com vocês um pouquinho da estrutura daqui. Vou partilhar com vocês um pouquinho do que eu planejei para hoje. A gente vai falar de comunicação, né? Só uma coisinha. Eu acho que a luz pode ficar acesa aqui? Eu acho que dá para ver. Prefiro assim, obrigada. Eu amo comunicação. Eu sou apaixonada por comunicação. Essa é a forma mais correta de explicar. E falar de conversas difíceis e feedback, para mim, é um prato cheio. Então, eu vou estar falando de algo que eu adoro. Só que falar de feedback, conversas difíceis, não é uma coisa que dá para fazer assim em 2 horinhas, né? Ou 1h30. Precisa de um certo tempo para explorar isso. Mas eu gosto de ser muito prática. Então, eu preparei para vocês, primeiro, uma comunicação muito simples, tá? É a minha forma de trabalhar. Então, eu vou usar uma comunicação muito acessível. E como vocês já devem ter percebido, apesar dos meus 25 anos de Portugal, o meu sotaque ainda está bem brasileiro, né? Então, eu acho que vocês não vão ter problemas em me compreender. Mas se eu disser alguma palavra assim meio estranha, levanta a mão e me pede para traduzir, tá bom? Porque pode ser que eu nem perceba que a palavra é meio estranha, mas eu acho que vocês vão me entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu acredito que são as minhas melhores dicas com relação a conversas difíceis e feedback. Vou passar para vocês um pouquinho assim da base teórica, do que existe por trás desse processo de comunicação, e vou trazer já uma componente bem prática. O que significa isso, componente prática? Eu quero que vocês saiam dessa sala hoje e já possam aplicar. Parece bem? Boa? Então, vou trazer alguns exemplos para, no momento que vocês saírem daqui hoje, vocês já poderem, então, comunicar de uma forma diferente. Essa é a minha ideia. Eu vou falar um pouco sobre comunicação, mais ou menos aqui, programei mais ou menos 1 hora. E a última meia hora, eu deixei para a gente fazer uma conversa, para fazer mais interativo, onde vocês podem me colocar questões práticas, perguntas, dúvidas. Então, a última meia hora, a gente vai conversar juntos. Tudo bem? Então, a primeira hora eu vou falar sozinha e depois, no finalzinho, a gente conversa juntos. Tá? Eu vi que vocês tinham na apresentação que eu participo num reality show em Portugal, né? Então, tem um canal português que se chama SIC. Eu não sei se vocês conhecem, é uma parceira da Globo. Inclusive, tem a SIC Internacional, né? Tem pessoas que assinam um pacote diferente de televisão e que têm acesso a essa televisão. E o ano passado, mais ou menos nessa altura, foi junho do ano passado, eu já tinha feito um programa com eles na SIC, onde eu dava dicas de coaching, de PNL. Aí, o ano passado, eles vieram me convidar, escuta só, presta atenção, só para vocês entenderem um pouquinho aqui também sobre mim. E vieram me convidar para participar num programa, num reality show, que se chama Casados à Primeira Vista, que basicamente é um programa que junta pessoas solteiras, não é? Que querem encontrar o amor, que querem se casar, através de umas entrevistas, testes que uma equipe de especialistas faz, junta 2 pessoas desconhecidas que só vão se conhecer no dia do casamento, no altar. Tá dando para entender? Então, é assim, existe uma equipe de especialistas, tem um neuropsicólogo,
um psicólogo sexólogo, um coach de relacionamentos e uma outra coach, que sou eu. Quando vieram me convidar para isso, eu falei assim, gente, mas eu não sou coach de relacionamentos. Não é a minha área, né? Quando eu vi o que era o formato do programa, eu levei um susto. Aí a televisão, que já me conhecia, falou assim, não, Cris, a gente quer que você traga aquilo que você acredita que pode agregar valor para o programa. Aí me deu um clique, assim, eu estou no programa como especialista de comunicação. Por quê? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Quem trouxe papel e caneta, tem algumas coisinhas assim que são legais de anotar. O que eu vou dizer agora para vocês, acho que é uma coisa legal de anotar, memorizar para sempre, que é, por que eu decidi participar num programa que casa desconhecidos, sendo eu coach, especialista em comunicação? Porque eu acredito que capacidade de relacionamento está diretamente ligado à capacidade de comunicação. Ou seja, se você comunica bem, você se relaciona bem. Se você comunica mal, você inevitavelmente tem problema de relacionamento. Vou dar outro exemplo, outra forma de olhar para isso. Todos os seus relacionamentos, todos, que neste momento parece que não funciona bem, vou repetir, vocês estão me acompanhando? Todos os seus relacionamentos que nesse momento você acha que não está funcionando muito bem, você pode ter certeza que tem problema de comunicação. Ou seja, alguém não está conseguindo se fazer entender, ou alguém não está conseguindo entender, ou alguém não está conseguindo comunicar, é sempre problema de comunicação. E aquele relacionamento que você acha que está super legal, que está ótimo, nossa, esse relacionamento é fantástico, flui super bem. Por que flui bem? Só tem um motivo por que flui bem. Porque vocês comunicam bem. Sabe quando você diz assim, nossa, não preciso nem falar com aquela pessoa, só de olhar a gente se entende? Nossa, a gente pensa a mesma coisa, é tão gostoso conversar com ele porque ele fala como eu, ou é tão gostoso conversar com ela porque ela me entende. Não é assim? Então, eu vou voltar à frase que eu pedi para vocês anotarem. Capacidade de relacionamento está diretamente ligada à capacidade de comunicação. Então, se a gente está aqui falando de conversas difíceis, né, se a gente está falando de feedback, a gente está falando de relacionamentos, né? A gente está falando, é um relacionamento profissional que eu tenho, onde eu tenho que abordar um tema, ou onde eu tenho que partilhar uma opinião, né, ou dar uma sugestão, ou orientar de alguma forma. Então, é legal refletir, né? Vou deixar essa reflexão para vocês. Tanto na vida pessoal como na vida profissional, se tiver algum relacionamento que não está legal, não está como você queria, pode ter certeza que é problema de comunicação. Aliás, as pessoas começam a ter problema de relacionamento quando elas param de comunicar. Parou de conversar, começa a dar problema. Não tem essa história de tentar inventar, né, porque você nunca vai acertar. Tem que falar, tem que comunicar. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, com mais enfoque nas conversas difíceis e nos feedbacks. Eu vou começar partilhando com vocês aquilo que eu acredito que é o maior erro de comunicação. Eu tenho mais de 15 anos já de trabalho nessa área de comunicação, e eu compilei hoje para vocês as minhas melhores dicas mesmo. Aliás, eu estava fazendo isso ontem à noite, e estava pensando assim, puxa, que legal, eu nunca arrumei essas dicas dessa forma. Então, gostaria que vocês soubessem disso. É a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra com essa estrutura. Essa estrutura, com as minhas melhores dicas, é algo que eu criei. Se vocês procurarem dessa forma, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Porque foram esses 15 anos de experiências, né, de muito estudo, de muita prática, de muita vivência dentro dessa área, que me fizeram chegar a essas dicas que eu hoje tenho o prazer de partilhar com vocês. Qual é que é o maior erro da comunicação? Todas as pessoas sabem que o cérebro tem 2 hemisférios, certo? E é conhecido também que cada um desses hemisférios tem responsabilidades diferentes. Onde a gente tem um lado do cérebro que
trabalha mais as questões racionais, matemáticas, lógicas, e um outro lado, né, que é mais o emocional, que é mais o artista, que é mais a imaginação, que é mais criatividade, mais ou menos como essa imagem que está aí. O que as pessoas esquecem de ensinar, de estudar, né, de, inclusive, tomar consciência, é que a mente também tem 2 departamentos. De uma forma muito simples, que eu já falei para vocês, né, a gente tem pouco tempo, então eu dei uma simplificada aqui na minha comunicação. Mas de uma forma muito simples, aquilo que a gente chama de cérebro é o órgão, né, digamos assim, a parte física, científica de todo esse processo. E o que a gente chama de mente é a experiência subjetiva que a gente tem através dos processos cerebrais. Então, assim como eu tenho o hemisfério esquerdo e o direito com responsabilidades diferentes, na mente, ou seja, na experiência subjetiva, eu também tenho 2 departamentos, que a gente chama de consciente e inconsciente. Tudo bem para vocês até aqui? Estou indo muito rápido? O consciente e o inconsciente também têm responsabilidades diferentes. Onde, muito rapidamente aqui, de uma forma muito breve, o consciente é a parte mais lógica, mais racional, que calcula, que questiona, que pergunta, que duvida, né? É a parte mais pragmática. E o inconsciente é aquela área da mente que não tem limites, que sonha, que investe, que cria, que imagina. Então, essa outra área também recebe parte da comunicação. Só que as pessoas, como comunicam, e aqui eu estou falando desse grande erro, as pessoas, quando comunicam, esquecem que estão comunicando com as 2 partes da mente. E começam a elaborar a estrutura de comunicação só para o consciente. Vocês estão conseguindo acompanhar? O consciente é aquela parte da mente que é lógica, que é racional, que é matemática, que calcula, que observa, né? que planeia, que cria estratégias, né, que entende palavra por palavra, que organiza as coisas de forma cronológica, no tempo. O inconsciente não. Só que sempre, 24 horas por dia, o seu inconsciente está ativo. O consciente não. Quando você dorme, o consciente desliga. Mas o inconsciente continua trabalhando. Porque é a parte, né, do cérebro, da mente, que acaba regulando todas as suas funções vitais, organiza os seus pensamentos em forma de sonho. O inconsciente está ali o tempo inteiro. Só que a gente esquece de comunicar para o inconsciente. E aí, o que acontece? Problema de comunicação. Então, antes de querer falar de conversas difíceis ou de feedback, eu tenho que entender o que está acontecendo na mente do meu interlocutor. É isso que eu vou passar para vocês agora. Então, já começando com essa visão, sempre que eu vou comunicar com alguém, eu tenho que me lembrar e me programar para comunicar para o consciente e para o inconsciente. Comunicação dá trabalho? Dá. Se não desse trabalho, não tinha tanto mal entendido. Então, eu tenho que entender que vou comunicar consciente e inconsciente. E tenho que começar a perceber o que torna uma comunicação eficaz do ponto de vista do inconsciente. Porque do consciente é mais fácil. Organizar a comunicação do ponto de vista da lógica, né, do conteúdo, da informação, das frasezinhas, do tom de voz, nem sempre é tão programado, mas é mais fácil. Agora, compreender como é que o inconsciente vai receber isso tudo é que é a grande chave. Tudo bem até aqui? Do ponto de vista, né, da comunicação, e eu trabalho muito com programação neurolinguística, a responsabilidade do significado da sua comunicação é sempre do comunicador. Eu vou falar aqui algumas coisas que ninguém gosta de ouvir, mas alguém tem que falar. Daqui a pouquinho eu vou embora mesmo. Eu vou falar algumas coisas que ninguém gosta de ouvir, mas essas coisas é que são a grande chave. Então, repara, vocês estão aqui nessa expectativa, né? Eu vou para uma palestra, porque eu vou conseguir dar um feedback para o outro. Vou entender aqui como é que eu consigo, né, melhorar a recepção do outro, a compreensão do outro, a reação do outro, certo?
Não. Você vem aqui para você perceber que o responsável pelo resultado dessa interação é sempre sua. Então, o resultado do seu feedback, você tem que dar o feedback para alguém. O que acontece depois dali é responsabilidade sua. Você vai ter uma conversa difícil, você tem um tema difícil para levar para alguém. O que acontece no final dessa conversa difícil é responsabilidade sua. Eu estou repetindo porque isso é a grande chave. Eu sei que no início dá um sustão, assim, não, mas porque eu não sou só eu, são duas pessoas. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. E mais, quem programa a comunicação é quem lidera. Então, já tem 3 anotações legais para vocês aí. Primeiro, capacidade de relacionamento está diretamente ligado à capacidade de comunicação. Segundo, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. E terceiro, quem programa a comunicação, quem programa a conversa é quem lidera. Então, se responsabilizar pela comunicação te empodera. Quanto mais responsável você for, né, pelo final daquela interação, pelo resultado daquela interação, mais poder você tem ali. Eu, nesses 15 anos de trabalho com coaching, programação neurolinguística, muitas empresas, muitas palestras, muitas pessoas, tem 2 temas para os quais eu mais fui solicitada. 2 temas. Em 15 anos eu consegui fazer um balanço. Tem 2 temas que me pedem mais vezes para trabalhar. Individualmente, em grupo, em palestra. O que é que 2 temas? Quem é que arrisca aí? O que será esses 2 temas? Hã? Conflito, o que mais? Hã? Conversa difícil, o que mais? Oratória. O que pode ser? Os temas mais pedidos, que as pessoas mais querem saber desenvolver. Olha, a pessoa pede assim, Cris, eu quero isso, eu preciso disso na minha empresa, eu preciso disso na minha vida. Dinheiro? Também, né? Não, mas na verdade nunca me pediram dinheiro, não. Como? Convencer alguém. Convencer. Clareza. Liderança. Relacionamento interpessoal, feedback. Tá meio dentro, assim. Vou dizer para vocês quais são os 2 temas. O primeiro é motivação. E o segundo é capacidade de persuasão e influência. Convencer o outro. Capacidade de persuasão e influência. E, na verdade, todas as pessoas precisam dessa técnica, tanto na vida pessoal como na profissional. Pessoal também, claro, a gente tenta influenciar o outro o tempo inteiro. Né? Então, quando eu estou falando aqui de comunicação e a gente está falando de conversa difícil e feedback, se eu quero dar o meu ponto de vista, se eu quero trazer um tema, eu preciso ter capacidade de persuadir o outro, certo? Eu preciso ter capacidade de influenciar o outro. Tudo bem até aqui? Capacidade de persuasão e de influência. Para você conseguir isso, você tem que entender que a responsabilidade da comunicação é sua. Toda comunicação para ter um final com resultados positivos, ou seja, para ser eficaz, toda comunicação, para ser eficaz, tem que ser planejada. Pode anotar essa daí também. Essa é outra chave. Toda comunicação tem que ser planejada. A maior parte das pessoas não o faz. Você chega falando, né? Você mais ou menos pensa o que você quer falar e chega falando. E, atenção, quando você para planejar, você planeja para a mente consciente, você esquece do inconsciente. Então, lembra que eu quero juntar as 2 partes aqui. Toda comunicação, para ser eficaz, ela tem que ter 4 elementos indispensáveis. 4 elementos indispensáveis. Então, o que eu vou fazer aqui agora com vocês vou partilhar quais são esses 4 elementos indispensáveis e vou explorar um pouquinho um por um. Como é que vocês vão usar isso na prática? Vai anotando quais é que são os elementos. E sempre que você precisar dar um feedback para alguém, sempre que você precisar ter uma conversa difícil, você vai fazer essa
programação antes, você vai fazer esse planejamento antes. Ponto número 1. O meu feedback, ou a minha conversa, ela tem que ter uma intenção clara. Eu tenho que ser capaz de responder o que eu quero exatamente no final dessa interação. O que eu quero no final? Como é que eu quero que o outro saia? Como é que eu quero que o outro mude? Como é que eu quero que fique o nosso relacionamento? Quando terminar a conversa, como é que eu quero que esteja o estado mental e emocional das pessoas envolvidas? Eu preciso de uma intenção muito clara. A gente já vai aprofundar isso. Uma comunicação, para ser eficaz, ela tem que trazer informações que valorizem o outro. Valorização. A comunicação tem que dar para o outro valorização. Já vou mostrar como. Tem que mostrar respeito e tem que mostrar importância. Se você vai ter uma conversa difícil, se falhar alguns desses elementos, não vai acabar muito bem. Se você vai dar um feedback na sua comunicação, se faltar um desses elementos, pode acreditar em mim, não vai acabar bem. Então, como é que você garante a presença desses elementos, né? Vamos explorar um pouquinho aqui, um a um. O que é isso de uma intenção clara? Tá dando para acompanhar, gente? Porque eu vou me empolgando. Tá dando para acompanhar? Tá? Tá, bora. Então, vamos ver aqui, toda comunicação, alguém aqui tem o hábito de... Não precisa me responder, tá? Eu nem quero ouvir, mas você pode responder para você mesma essa pergunta. Será que você tem o hábito de planejar a comunicação? De planejar exatamente o que você quer conversar com aquela pessoa? Né? No momento que você tem que fazer o seu feedback, avaliação de desempenho... É isso, né, Val? Quando você tem a avaliação de desempenho, né? Você faz o planejamento. Como vai ser a primeira parte da conversa? Como é que vai ser o meio da conversa? E como é que você quer terminar a conversa? Se você não planeja início, meio e fim, você não está planejando. E mais do que isso, se você não está planejando, você não tem poder. Você não tem o controle da situação. Toda comunicação tem que ser composta por 3 elementos. Aqui, na sua intenção clara, existe sempre, acompanha comigo aqui, existe sempre. Vou conversar com alguém. Vamos supor que eu vou conversar com o Breno. Certo? Não. Anderson. Errado. Anderson. Vamos supor que eu vou conversar com o Anderson. Desculpa, Anderson. Vou conversar com o Anderson. Seja lá o que eu vou conversar com ele, existe um tipo de comunicado, existe um estado emocional que eu quero trazer para essa conversa, e existe uma natureza aqui, um relacionamento entre nós. Vamos tentar colocar isso daqui, então, mais na prática de uma... Ao invés de eu conversar com o Anderson, na prática do feedback, como é que é? Desempenho de avaliação. O que é isso de tipo de comunicado? Provavelmente, nesse momento, você vai dar um feedback, ou você vai dar uma sugestão, ou você vai fazer uma crítica, ou é uma partilha, ou você vai dar uma ajuda, ou você vai fazer um elogio, ou vai dar um conselho, ou vai partilhar um ensinamento, que pode ser nesse momento mais formal, não é, da avaliação de desempenho, ou pode ser no seu dia a dia. Você resolveu que você quer falar com determinada pessoa. Então, para e pensa, eu vou falar com ela. Qual é o tipo de comunicado? Eu tenho que saber qual é o tipo de comunicado. Por quê? Porque se eu não tiver isso muito claro para mim, a pessoa não vai entender. Já aconteceu com vocês de alguém te fazer um elogio e você achar que é uma bronca? Estou dando um exemplo assim meio dramático, né? Alguém te pedir uma ajuda e você achar que é uma crítica. Né? Alguém está te elogiando, alguém está te ensinando alguma coisa e você acha que a pessoa está te inferiorizando. Sabe quando você não percebe? Muitas vezes a própria pessoa não tem noção de que tipo de comunicado é, então eu não consigo transmitir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, definir qual é o tipo do comunicado.
Escreve no papel mesmo. Vou conversar com essa pessoa, vou dar para ela, né, vou partilhar com ela a avaliação de desempenho. Nessa pessoa especificamente, o que eu quero fazer? Feedback, sugestão, crítica, o que eu quero? Então, vamos lá, quero para essa aqui quero dar um conselho. Até pode ser 2, um conselho e um elogio. Como é que eu quero que esteja o estado emocional entre as pessoas? Eu tenho que definir. Eu tenho que escrever no papel. Então, estou irritada, estou frustrada, estou decepcionada, estou preocupada, estou confusão, estou séria, estou admirada, estou alegre, estou orgulhosa. Qual é que é o estado das pessoas? E que estado é que eu quero que as pessoas estejam? Então, vamos supor que eu vou dar um feedback para o Anderson e, ao mesmo tempo, eu estou admirada, eu vou dar um feedback para ele e com admiração, quero fazer isso. Feedback com admiração, já entendi o que eu quero. E, nesse caso, a natureza aqui do relacionamento, vamos fazer de conta que é colega para colega, que eu tenho que entender qual é que é a hierarquia. Vou falar com essa pessoa em que sintonia? De líder para liderado, colega para colega, professor-aluno. E essa sintonia, esse status, ele pode mudar. Eu não estou falando do status oficial. Porque tem momentos em que eu vou falar com o meu liderado e eu quero que ele me veja como líder. Tem momentos que eu vou falar com o meu liderado e eu quero que ele me veja como colega igual. Tem momentos que eu quero que ele me veja de forma mais formal e outros momentos informal. Vocês estão me acompanhando? Aqui, muitas vezes a gente encontra aquela linha chata, sabe, do líder amigão que depois não é respeitado. Vocês já viram isso em algum lugar? Ou do líder que não consegue ganhar respeito porque as pessoas tratam ele muito como amigo e aí cruza a linha. Vocês já viram isso em algum lugar? Estou falando sério, isso acontece muitas vezes. Então, as pessoas, às vezes, confundem a estrutura do relacionamento. Então, nesse momento que eu vou dar um feedback, ou nesse momento da conversa difícil, quais são os elementos que estão envolvidos? Eu tenho que parar e tenho que planejar. Porque na hora que eu for conversar, eu tenho que declarar isso. Como assim? Eu tenho que dizer assim, Anderson, eu gostaria muito de te dar um feedback. Com admiração, porque eu estou aqui achando muito legal, eu estou admirada com aquilo que aconteceu. E quero falar com você de colega para colega. Eu tenho que colocar isso na comunicação. Eu tenho que ditar as regras. Porque se eu não fizer isso, se eu não der um pano de fundo, o cérebro inventa. Sabe quando você fala para a pessoa assim, ô Anderson, eu quero falar com você. Aí a pessoa senta na sua frente, se você não define para ela o objetivo da conversa, o estado emocional, o estatuto aqui, o status de relacionamento, o que o cérebro faz? Isso faz parte do cérebro humano. Se você não dá um significado, anota isso, porque tudo que você não dá um significado, o cérebro do interlocutor inventa. E o cérebro adora inventar desgraça. Quando inventa, não inventa coisa boa. A possibilidade de inventar um cenário terrível é de 99,9%. Eu acho que esse trauma vem da infância, né? Quando sua mãe fala, filho, vem cá, eu quero falar com você. Filha, vem cá, eu quero falar com você. Você está falando, não fui eu. Então, a sensação é meio essa, né? Não fui eu. O que é que vem daí? Agora, se eu der, toda a indicação das regras, não tem para que ficar tão nervoso. Eu tenho um filho, vou dar um exemplo do meu filho, Bruno. O meu filho é, tipo, meu mini laboratório. Quer dizer, meu filho é um mini laboratório de 1,82 m. Meu filho já é grande, eu tenho um filho de 22 anos. Mora sozinho, em Madrid, tá outro país. Mas é engraçado, porque eu me lembro dele desde pequeno, Eu falava assim, Bruno... Se eu não explicasse para ele o que era, ele inventava. Mas não é só ele, eu estou dando o exemplo do Bruno porque fica mais fácil, Agora, se eu falo para ele assim, olha, Bruno, eu quero conversar com você, que eu queria partilhar uma ideia com você. Ou eu quero conversar com você, que eu gostaria aqui de fazer um elogio sobre uma coisa que aconteceu, que eu fiquei, assim, super orgulhosa, e eu quero falar com você como se eu fosse sua amiga. Se eu dou essa introdução, ele relaxa.
porque ele não tem que inventar o cenário. Vocês estão me acompanhando? Então, o primeiro grande obstáculo das conversas difíceis, né, e desses receios aqui para dar feedback, é porque o outro senta na sua frente desesperado. Porque ele não tem o cenário. Se você oferece um cenário, ele fica mais tranquilo. Mesmo que o cenário seja sério. Você pode, inclusive, sentar na frente dele e falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma crítica, eu queria partilhar com você que, nesse momento, eu estou decepcionado, e eu quero mesmo que você me escute nesse momento como seu líder. Essa conversa é uma conversa para a gente encontrar a melhor solução, para, no final, termos os dois a noção de qual é que são os próximos passos. Tudo bem. Não tem nada de errado. Eu estou num momento em que eu estou decepcionado, ou que eu estou triste, ou que eu estou irritado. O problema é não falar. Isso é que causa ansiedade. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Quando você faz isso, quando você planeja a comunicação, você está criando esse cenário. Então, você está dando um significado para a interação. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Se você não der um significado para aquele momento, o cérebro do outro inventa. Então, você pode começar a conversa dando o significado que você quer que tenha. Você pode e deve conversar uma conversa difícil ou um feedback propondo um significado. Olha, Bruno, eu quero conversar com você e eu gostaria que essa conversa fosse muito criativa. Eu gostaria que você tivesse envolvido na conversa com as suas melhores ideias. A vontade que eu tenho para essa conversa é poder trazer algumas ideias minhas, você trazer ideias suas e a gente chegar nas melhores soluções. É diferente ou não é? Ao invés de chegar na conversa a frio, falando para a pessoa logo aquilo tudo que você tem para despejar em cima dela. Então, você pode e deve controlar a conversa, comandar a direção da conversa, atribuindo um significado para essa interação. Organizando, planejando a sua comunicação, você influencia, sim, você influencia a interpretação da conversa. Se você influencia a interpretação, é lógico que você está influenciando a resposta que você vai obter também. Você ajuda a pessoa a saber onde é que ela tem que se focar. Repara, se eu digo assim, por favor, eu quero que você interaja comigo nessa conversa com as suas melhores ideias, né? Eu estou com vontade de propor algumas ideias e combinar com as suas melhores ideias, vamos ser criativos. O outro já sabe que é para focar ali. Se você não conduzir, o que ele vai pensar? Problema. Por quê? O departamento da mente inconsciente, né, do seu interlocutor, vai estar o tempo inteiro ali tentando pescar o porquê dessa conversa. Então, a pessoa vai estar perdida ali. O que eu fiz de errado? Ele está me falando isso por causa disso. Ah, já sei que é isso. Ele não está querendo me dizer, mas é ali que ele quer chegar. E estou com a sensação de que ele está falando, ó, parece, olha, isso daí é um código. É sobre código, é para eu subentender que... O que ele está... Não entendi agora. Onde que ele está querendo chegar? A pessoa fica inventando. E enquanto ela está inventando, você acha que ela está te ouvindo? Vai dizer que vocês nunca fizeram isso. Seu inconsciente nunca fez isso com você, lá nos bastidores. Então, quando você está ali tentando criar esse cenário, você fica surdo. Meu filho, quando era pequenininho, sentava na frente da televisão e eu falava, Bruno, chegava bem perto dele, Bruno! E ele falava, oi, mãe. Ele falava, estou te chamando há um tempão. A mãe, é que quando eu vejo televisão eu fico surdo. Porque a mente dele está ocupada ali, vibrando na historinha que ele está vendo do desenho. E a mente do seu interlocutor está fazendo a mesma coisa, só que está criando o seu próprio desenho, né? Seu próprio filminho, que normalmente não é o melhor. Tudo bem até aqui? Então, lembrando, eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz para comunicar tanto para a mente consciente como para o inconsciente. E o inconsciente precisa desse significado. O seu próprio cérebro precisa desse significado. Então, você diz com todas as palavras, a pessoa sentou na sua frente e você diz para ela, a conversa é sobre isso,
Eu, nesse momento, me sinto assim, gostaria que você estivesse assim. Repara, quando a gente fala do estado emocional das pessoas envolvidas, vocês estão conseguindo me acompanhar? Quando a gente fala do estado emocional das pessoas envolvidas, você deve sentar na frente da pessoa e dizer assim, olha, eu gostaria muito de partilhar com você ou te dar um feedback sobre determinado assunto. Eu estou entusiasmada, porque tive algumas ideias, e eu gostaria que você estivesse entusiasmado também. Eu gostaria que nós pudéssemos conversar nesse momento com mente aberta. A intenção é chegarmos às melhores soluções. Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Sabe aquilo que as pessoas acham que o outro sabe que não tem que falar? Sabe? Você fala, isso não precisa falar, porque o outro já sabe que é para isso que eu estou conversando. Para que eu preciso dizer para o outro que eu estou conversando para chegar numa solução? Eles sabem, é óbvio, não é? Não, nunca é. Porque o outro vai achar que é uma bronca, o outro vai achar que fez errado, o outro vai achar que não está à altura, o outro vai achar que está te decepcionando. Você tem que dizer. Porque o cérebro da outra pessoa está querendo montar um cenário. Se você não leva os elementos, ele inventa. Mas, programar a comunicação vai te ajudar a dar essa noção de fronteiras e restrições. Como assim, Cris, fronteiras e restrições? Quando você conversa com o outro, você tem que dizer as regras. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu comecei essa conversa aqui, eu coloquei algumas regras para vocês. Eu disse assim, na primeira hora, eu vou falar sozinha. Então, eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas. Na última meia hora, vamos fazer uma coisa interativa, onde vocês podem me colocar perguntas, exemplos, né, dúvidas. Então, eu coloquei as regras. Eu disse para vocês, né, é um tema muito abrangente, conversas difíceis, feedback, não vai dar para falar tudo, mas eu vou trazer para vocês um pouco da teoria e algumas questõezinhas que vocês já podem colocar em prática, certo? Então, antes de começar tudo, eu esclareci quais eram as regras aqui. E também dei a dica depois do que vai acontecer no final. Falei para vocês, no final, eu quero que vocês saiam daqui já com a possibilidade de começar a colocar em prática. Já poder experimentar fazer um feedback diferente. Bem-vinda. Parece a minha Siri, que não sei como é que ela está. Sei porque ela está quietinha, porque não tem internet aqui. Então, eu tenho que colocar as regras. Se eu não colocar as regras, o cérebro do outro inventa. Quando falta a preparação, vocês já sabem qual é o resultado. Mas vale a pena sempre repetir. Vão surgir dúvidas, vai gerar confusão e, principalmente, resistência. A pessoa da sua frente, se não tem essa informação, levanta uma barreira que você não entra nela de jeito nenhum. Quando eu disse assim, que ela para de te ouvir, para ela parar de te ouvir e ficar aqui nessa conversinha interna, ela fechou a porta para você. Ela não fica exposta. Ela fechou a porta para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, Cris, como é que eu faço para conversar com uma pessoa e garantir que eu tenho a porta aberta? Vocês estão me acompanhando? Está dando para entender o que eu quero dizer? Porque na maior parte das vezes, no momento que você fala para a pessoa assim, quero conversar com você, atenção, presta muita atenção. No momento que você fala assim, eu quero conversar com você, e você deixa em branco para ela inventar o cenário, os significados, os porquês, enquanto ela está tendo esse trabalho de inventar os cenários, ela levanta o muro, fechou a porta para você. Se você não der isso, ela vai fechar a porta. Então, mais da metade da sua conversa vai entrar por um lado e sai pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não vai ouvir. Por isso que depois não tem resultado. Puxa, a gente teve aquela conversa, né? Nada mudou. Olha, eu já falei não sei quantas vezes, não muda. Sabe o que acontece quando você diz assim, já falei não sei quantas vezes, não muda? Não muda porque a pessoa naquele momento não te ouviu. Então, a responsabilidade da comunicação é de quem? É sua. Se você teve uma conversa com alguém e o seu intuito era que ela mudasse algum tipo de comportamento, né, mudasse os resultados que ela entrega, mudasse o tipo de resposta que ela te dá, se no final não mudou nada, a responsabilidade é sua. Então,
a questão é, se você não tem resultados fortes nas suas conversas, significa que você não tem uma preparação forte para a sua conversa. Vou dar uma fórmula que ninguém gosta de ouvir, mas vou falar. Se você tem reuniões fracas, significa que a sua preparação está fraca. Se você tem, ou se você não tem resultados que você quer ter no final daquela conversa, significa que o que não funcionou foi a sua comunicação. Entender que tudo começa em você é trazer poder para você. Porque no momento que você para e olha assim, não, o outro aqui não me entende, você perdeu o poder. Acompanhe aqui, acompanhe essa reflexão. Se eu saio e falo assim, ele não me entendeu nada, eu posso mudar alguma coisa se ele não entende? Agora, se eu falar assim, eu não fui clara o suficiente, aí eu tenho poder para mim. Eu preciso ajustar a minha comunicação para falar com essa pessoa, aí eu tenho poder para mim. Então, dá trabalho comunicar? Dá. Exige preparação? Muita. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, eu vou partilhar com vocês uma regrinha de organização, de resultados, produtividade e organização. Para cada 10 minutos que você gasta planejando, você poupa 1 hora no final do dia. As pessoas acham que organizar, preparar, dá muito trabalho. Nossa, preparar a reunião, vou perder ali meia hora preparando, já é quase metade da reunião. A sua reunião vai ser muito mais eficaz se você fizer essa preparação e você, para cada 10 minutos de preparação, poupa 1 hora no final do dia. Então, vale a pena programar? Vale. E existem conversas que não têm outra opção, tem o mesmo que programar. Tudo bem? Então, eu explorei aqui um pouquinho esse primeiro elemento, que é a intenção clara. Só que não era só esse que estava ali, Para garantir que a minha comunicação é eficaz, tinham outros 3. Quem lembra? Era intenção clara, valorização, respeito e importância. Para trazer esses 3 elementos que faltam, valorização, respeito e importância, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre a mente inconsciente. Toda essa parte de preparar, organizar, conseguir estar bem claro para mim. Espera aí que eu programei um alarme para eu saber o tempo da palestra. Conseguir estar bem claro para mim o que eu quero no início, no meio, no final. Conseguir ter bem definido na minha mente quais são os resultados. Isso tudo é um trabalho da mente consciente. Estão comigo? Que vai ser compreendido pelo inconsciente, pelo consciente do meu interlocutor. Os outros 3 aspectos são necessidades, agora você pode anotar isso, porque os outros 3 aspectos são necessidades humanas, e que se o interlocutor não sentir isso de você, ele levanta o muro. Então, enquanto você não conseguir transmitir para ele valorização, respeito e importância, você tem as portas fechadas. Você não consegue persuadir, você não consegue influenciar. Seu feedback não vai valer nada, e ele vai sair dali bem chateado com você. Então, para isso, vamos lembrar aqui da regra número 1, quando se fala de persuasão e influência. Alguém sabe qual é? Se você quer influenciar ou persuadir alguém, a primeira regra, você tem que ter isso o tempo inteiro na sua mente. Liderar é influenciar? É. Um bom líder, ele precisa desenvolver capacidade de influência, capacidade... me fugiu a palavra. Acabei de falar. Persuasão, obrigada. Às vezes dá uns brancos. Liderar é ter capacidade de persuasão? Não é? No fundo, é fazer com que o outro faça de forma motivada aquilo que você quer que ele faça, Então, eu preciso de ter essa capacidade de persuasão. Regra número 1, mais uma que ninguém gosta de ouvir, mas que faz toda a diferença. Se você quer liderar uma conversa, você em segundo lugar. Essa é a regra número 1. Você sempre em segundo lugar. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês e vamos ver se faz a diferença ou não. Repara bem.
Vamos supor que eu vou conversar aqui com o Bruno. Vou inventar aqui um Bruno. Tem algum Bruno aqui na sala? Bruno, vou falar com você aí. Outro, tem alguns Bruno. Então, faz de conta que eu vou falar com o Bruno. E eu já sei que eu quero dar um feedback para esse Bruno e que eu estou muito irritada, tá? E que eu quero falar com ele de líder para liderado. Já tenho esses 3 elementos. Então, eu vou dar para vocês a versão A, que é eu em primeiro lugar. Atenção. Chego para ele e falo assim, olá, Bruno, tudo bem? Então, olha, chegou o momento de eu te dar aqui um feedback, gostaria de te dar um feedback, quero que você saiba que eu estou um pouquinho irritada, porque eu venho trabalhando com você já, né, ao longo do ano inteiro, essa situação de uma melhor gestão de tempo, né, uma organização do tempo, e não está funcionando do jeito que eu queria funcionar. Por quê? No que se trata de gestão de tempo, as coisas não estão sincronizadas entre nós, entendeu? E isso me irrita, porque eu passo um prazo para você, depois não é cumprido, ou você faz as coisas no seu ritmo, não dá para trabalhar. Nós temos ritmos muito diferentes, a gente precisa gerir muito melhor essa nossa agenda. Porque não é uma vez, não são 2 vezes, não são 3 vezes, já estou ficando um pouco irritada. Então, é melhor a gente sincronizar melhor, e eu vou passar para você aqui algumas dicas para você gerir melhor o seu tempo e a sua agenda. Vamos imaginar a versão A. Quem estava em primeiro lugar aqui nesse cenário? Eu. Por quê? Acompanha aqui comigo. Por que eu sou a primeira? Porque eu tenho que falar. A maior parte das pessoas vai dizer, peraí, espera um pouquinho, Bruno, deixa eu falar primeiro, deixa eu te explicar o que está acontecendo, deixa eu te falar sobre a minha avaliação, deixa eu falar o que eu acho, é ou não é? Quando eu faço isso, vamos lá, vamos para o campo da mente inconsciente, quando eu faço isso, eu estou dando importância para o outro? Não. Eu estou valorizando o outro? Não. Eu estou respeitando o outro? Não. Então, essa necessidade humana, enquanto o outro está aqui na frente sentindo falta de respeito, de valor e de importância, fechou a porta para você. Ele não vai ouvir nada do que você vai dizer. E vai ficar chateado, muito magoado. Vamos dar a versão 2? Mas, Cris, o que é isso de eu em segundo lugar? Como é que eu me coloco em segundo lugar? Na hora de dar um feedback, sou eu que vou falar, eu vou dar a minha ideia, como é que eu vou me colocar em segundo lugar? Vocês estão se perguntando isso já ou não? Como é que eu faço para me colocar em segundo lugar? Atenção, vamos ver aqui a diferença do cenário B. Bruno, tudo bem? Olha, eu estive observando, então, aqui o seu desempenho, e eu gostaria de dar um feedback para você. Nesse momento, eu quero te dizer que eu estou um pouco irritada, né? E é algo que precisamos solucionar. Eu gostaria de abordar o tema gestão de tempo. Como é que você avalia a sua gestão de tempo nesse momento? Partilha comigo. O que você pensa sobre a sua gestão de tempo? De que forma é que você acredita que você pode melhorar a sua gestão de tempo? Me fala um pouquinho mais. O que exatamente você pode fazer para melhorar ainda mais essa sintonia entre as nossas agendas? Eu estou colocando quem em primeiro lugar? Vocês estão me acompanhando ou não? Eu estou colocando quem em primeiro lugar? A mente inconsciente do Bruno vai captar assim. Ela está perguntando para mim. Né? A mente inconsciente do Bruno vai pensar assim, ela quer a minha opinião. A mente inconsciente do Bruno vai pensar assim, ela está valorizando a forma que eu vejo esse tema. E mais, eu estou falando primeiro. Então, se eu tenho essa oportunidade, eu estou me sentindo o quê? Valorizado, respeitado e importante. No momento que o inconsciente do seu interlocutor capta valor, importância e respeito, você tem as portas abertas. E a conversa tem um rumo totalmente diferente. Porque se eu posso dizer assim, olha, Cris, eu acredito que a minha gestão do tempo nesse momento é o que eu posso fazer.
né? Ou não é muito boa, vamos imaginar. O Bruno dá a ideia dele, né? O Bruno fala o que ele pensa sobre isso. Bom, para melhorar, eu posso estar um pouquinho mais disciplinado ou seguir aquilo que eu organizo, né? Porque eu até planejo, mas depois não sigo. Se calhar eu preciso melhorar um pouquinho o meu foco, ou saber melhor como você faz. Realmente, eu também acho que isso é uma coisa que eu tenho que... É um problema meu, Cris. Eu sei, é um problema meu. Olha que legal, só que nesse momento eu estou colocando o Bruno para falar de um estado de valorização, importância e respeito. Quem vem em segundo lugar? Eu. Então eu digo para o Bruno assim, puxa, Bruno, obrigada por partilhar comigo o seu ponto de vista. Estou valorizando? Se eu digo assim, olha, Bruno, eu acho que é super importante isso que você acabou de dizer. Estou dando importância? Se eu digo para ele assim, Bruno, gosto muito que você partilhe comigo como você está se sentindo, acho que é importante no nosso relacionamento. Estou transmitindo respeito? Aí depois eu digo para ele assim, Bruno, eu gostaria também de dar o meu ponto de vista, para nós chegarmos às melhores soluções. Eu gostaria de terminar essa conversa com um plano específico de passos para serem dados. O que você acha? Estou amigável ou estou autoritária demais? Como é que o Bruno está se sentindo? Agora sim a gente está tendo um feedback construtivo, aonde eu tenho primeiro a opinião dele, depois eu vou dar minha opinião. Olha, eu acho isso, eu acho assim, assim e assim. E posso perguntar para ele, o que você acredita que a gente pode fazer? O que nós queremos alcançar? Vamos combinar as nossas ideias, os nossos pontos de vista? Eu penso que poderia ser assim, e você? Entende? Feedback não precisa ser um sermão. Essas reuniões ou conversas difíceis, elas não precisam ser, sabe, aquele estilo bronca, sermão, e o liderado, outra pessoa vai ficando cada vez mais pequenininha. Se você está sentindo que a outra pessoa está ficando pequenininha, se encolhendo, ou chateada, ou mais irritada, ou está criando resistência, para de falar. Porque nesse momento você pode ter certeza absoluta que ela não está mais te ouvindo. Que ela começou a subir o muro. Né? Se ela vai ficando pequenininha, encolhendo, ela começou a subir o muro. Está faltando o quê? Valorização, respeito e importância. Tudo bem até aqui? Me diz, na experiência de vocês, quais são os principais receios que vocês têm nessa hora, ou que vocês acham que uma pessoa tem na hora de dar um feedback? Receio de partilhar o receio? Tem o receio de ofender o outro. Fantástico. O que mais? Ser mal? Ser mal interpretado. O que mais? Como? Falta de acolhida? É isso? O que é falta de acolhida? Ah, de aceitação da parte do outro. Desculpa, é que eu não entendo a palavra. É isso? Tipo, portas abertas. Tá. Então, vou falar por vocês, daquilo que eu fui recolhendo, tá? O grande receio que eu tenho na hora de dar um feedback é de ofender o outro, é do outro me entender mal, é do outro não estar aberto para me ouvir, né? É do outro, o que mais? Criar resistências contra mim. O que mais que pode ter de medo, de receio, de desconforto? O que mais é que pode gerar um desconforto? Como? Repúdio. Então, repúdio. O que mais? Desmotivação. Agora, repara. Repúdio, desmotivação, essa cabeça fechada, né? O não ser acolhido, o magoar o outro, o ofender o outro. Decepcionar o outro, isso só acontece se você não deu para ele valorização, respeito e importância. Faz sentido para vocês? Conseguiram fazer o link? Sempre que uma pessoa reage negativamente, é porque ela está se sentindo desrespeitada, desvalorizada, sem importância. E o objetivo de um feedback não é esse, né? Vocês estão entendendo os receios? É que é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. O receio, o medinho que dá na hora de ter uma conversa difícil, na hora de dar feedback, é exatamente isso. É criar um clima chato entre nós.
O outro achar que eu estou sendo agressivo, ou que eu estou sendo exigente, que eu estou sendo autoritário, que eu estou ofendendo, que eu estou sendo mal educado. É o outro, né, se sentir o quê? Presta atenção, vamos resumir isso tudo. É o outro se sentir desrespeitado, desvalorizado e sem importância. Se vocês tomarem cuidado com isso, logo no início da conversa, se eu garantir que tem valorização, respeito e importância, eu tenho sucesso no feedback. Se você planejou, se você tem a intenção clara do que você quer no final, porque você não vai dar um feedback à toa, você vai dar um feedback para conseguir algo melhor, certo? Então, se você planejou esse resultado final, trouxe valor, importância e respeito, é uma conversa tranquilíssima. Mais do que isso, é uma conversa super produtiva. Mais do que isso, seu interlocutor vai te ver como um aliado, como um parceiro. Mais do que isso, você consegue o respeito do seu interlocutor. Para fazer uma reflexão pessoal. Eu não sei se vocês vão conseguir chegar nessa conclusão assim rapidinho, mas anota aí, então, para pensar depois. Hoje, antes de dormir. Pensa assim. Que tipo de conversas é que fizeram com que eu saísse de lá me sentindo super bem? Hoje, antes de dormir, para e pensa assim. Quais são os tipos de conversas que terminam e eu estou me sentindo fantástico? Eu tenho a resposta. Você pode fazer essa reflexão hoje e tentar lembrar de momentos, mas eu tenho a resposta. Todas as conversas da onde você saiu super bem foram conversas onde você foi respeitado, valorizado e importante. Então, a fórmula está aqui. Sempre que você tem isso, você está bem. Então, regrinha número 1, né? Da capacidade de persuasão e influência. Você em segundo lugar. O outro tem que se sentir primeiro valorizado, respeitado e importante. Fazendo isso, a gente consegue comunicar com o inconsciente, não só com o consciente. Vou dar para vocês aqui receita de bolo. Algumas frases que você pode adotar. Talvez tenha algumas coisas meio aportuguesadas, tá bom? Mas vocês podem ajustar, faz uma meia tradução assim. Trouxe aqui algumas frases para vocês incorporarem no vocabulário nessas conversas. De que forma é que eu posso transmitir valorização? Tá bom, Cris, já entendi que o outro precisa se sentir valorizado, respeitado e importante. Como é que eu faço isso? Porque o cérebro tem uma forma de comunicar que é diferente daquela que a gente acha que é. Vocês me entenderam agora? Mente humana é complicada. Então, como é que eu uso as palavras para que a pessoa se sinta assim? Frases como, olha, é pertinente para o nosso assunto. Adota, né, para o seu vocabulário, para os seus diálogos. Eu acho muito importante isso que você acabou de dizer. Frases como essa fazem com que a pessoa se sinta valorizada, se sinta acolhida, né? Aqui eu acolhi, utilizei aquilo que você disse. Transmito valor, o outro se sente valorizado. Tão simples. Na correria do dia a dia, a gente pensa assim, é óbvio. Não é. O que não é dito vai ser inventado. No pior cenário, provavelmente. Apreciar, como? Opa, peraí que foram 2. Que interessante, olha, obrigada pela sua honestidade. Que bom você me falar isso, obrigada pela sua franqueza. Que gostoso conversar com você assim, obrigada pela transparência. É muito importante adicionar esse tipo de frases, principalmente nas conversas que são consideradas mais difíceis e no feedback. Se eu puder dar um conselho para vocês, incorpora no dia a dia. Você vai ganhar em todas as situações que você trouxer esse tipo de interação. Principalmente feedback, conversas difíceis. Mas, outra forma de comunicar que demonstra interesse. O que você quer dizer com? Me fala um pouquinho mais. Do seu ponto de vista, como seria?
Partilha comigo, né, como é que você entende esse tema. Qual seria o melhor cenário para você? Outra estratégia é perguntar assim, isso quer dizer que... Você dá uma reformulada, né? Então, isso quer dizer que o que você quer, ou isso quer dizer que você considera importante, isso quer dizer que, né? Então, Bruno, isso quer dizer que, no seu ponto de vista, para garantir uma melhor gestão de tempo, você pode estudar um pouco sobre isso, ou começar a usar algumas técnicas, é isso? Então, isso significa que você considera importante desenvolver mais capacidades para gerir melhor o tempo, é isso? Então, uma conversa, ela tem que ter esse envolvimento. Vocês já repararam que muitas vezes as pessoas estão conversando, mas é uma espécie de monólogo em grupo? Vocês já repararam isso? Junta um grupo para conversar, é uma competição, é meio um monólogo, né? Onde um vira e fala assim, olha, sei lá, vou pegar um tema qualquer. Um vira e fala assim, eu fui no cinema ontem, assisti esse filme, adorei. Aí o outro fala assim, eu não, eu fiquei em casa assistindo série. Eu não, saí para jantar fora com as pessoas. É uma competição. Ninguém pergunta para o outro, sério, o que você mais gostou no filme? Jura? Me fala um pouquinho mais, vale a pena mesmo? Não, a pessoa fica competindo. Né? Aí o outro fala assim, não, eu fui jantar fora, olha, descobri um restaurante super legal, fui comer não sei aonde. Aí fala assim, esse daí eu já fui, agora eu estou querendo conhecer o outro. Começa a observar, ninguém pergunta. É quase como se estivesse somando ponto. Por quê? Porque o pessoal lá fora está treinado para achar que tem que falar primeiro. Quando você colocar o outro em primeiro lugar, você amplia sua capacidade de persuasão, de influência. Você cresce na consideração do outro. Treina isso. Jura que interessante. Olha, o que te fez escolher esse filme? Me fala um pouquinho o que você leu. Me conta o que você mais gostou. A pessoa vai sair dessa conversa te amando. Por quê? Porque ela vai sair lá super feliz, valorizada, respeitada e importante. Quem fez isso para ela? Vocês estão me acompanhando? Ela vai sair da conversa valorizada, feliz, não é? Importante, respeitada. Por quê? Por sua causa. Quem é o herói dela? É você! Só que isso tudo está no inconsciente dela, ela não sabe. Então, isso é um truquezinho de persuasão e liderança, sim. Ô, Cris, você está dando truques de comunicação para a gente? Claro que eu estou, um monte, vocês já perceberam? Posso usar isso com meu marido? Você tem alguma dúvida? Vamos continuar antes que vocês comecem a me fazer perguntas pessoais. Aqui, outra coisa que você pode adotar na sua comunicação no dia a dia. Identificar aqui, então, algumas condições, né? Vamos começar a identificar possibilidades. Tem que tornar a conversa produtiva, porque eu tenho um objetivo bem claro, uma intenção clara para o final dessa interação. Pergunto, como poderia ser, né? Então, Bruno, como poderia ser? Ao chegar nessa melhor gestão de tempo. O que você precisa exatamente? Pergunta para ele, me ajuda a compreender o que você precisa especificamente. Isso é uma pergunta muito legal, que transmite essa noção de parceria. Mesmo que exija, né, essa pirâmide de líder-liderado, eu posso adotar isso, eu sou seu líder, mas eu gostaria que você me ajudasse a compreender de que forma é que eu posso contribuir para o seu desenvolvimento. De que forma, me ajuda a entender qual é a melhor forma de comunicar com você. Observa os melhores líderes. Aqueles que você admira. Né? Eu posso garantir que você vai descobrir que esses líderes comunicam de forma a transmitir importância, valor e respeito. Então, como é que a gente vai fazer, né? Vamos entender aqui. Eu passei essa apresentação antes para vocês, para testar, né? Para o André. E depois eu perguntei para ele assim, André, você entendeu tudo? Porque eu já não sei mais o que é muito brasileiro, o que é português, tem umas coisas meio portuguesas e tal.
E ele virou para mim e falou assim, Cris, não entendi o que é esse amaciar. Vocês estão se perguntando o que é amaciar também? Não? Então, eu vou dar aqui, vou completar, acho que agora, na continuidade da conversa, subentende-se o que é, né? Se no meio da conversa, o negócio encrespar, é meio isso. Se encrespar, como é que eu amacio? Né? Como é que eu suavizo? Okay? Então, como é que eu vou suavizar algum tipo de conflito, de objeções, né, de entraves ao longo da conversa e voltar a conduzir? Porque no momento que surgiu aqui algum entrave, eu não posso entrar na briga. Vocês estão comigo? Vocês nunca entraram na briga, né? Surgiu o entrave, eu não vou continuar a discussão. Então, eu volto para a regrinha. Vocês estão... Tá dando para acompanhar? Tudo isso que eu estou passando para vocês, dá para começar a treinar hoje, hein? Imediatamente. É anotar aí, eu acho que essa formação vai ficar depois disponível, né? Ouvir de novo, tirar outras notas e começar imediatamente a colocar em prática. Palavras-chave, eu já vim usando algumas, vou passar aqui tipo receita de bolo para vocês. Eu compreendo, né? Bruno está conversando comigo, Cris, mas é muito difícil, porque tem minha família, ou porque tem isso, ou porque surgiu coisa nova, ou porque eu estou nessa fase. Eu compreendo, eu entendo, consigo imaginar. Então, estou transmitindo valor, importância. É importante trazer para a sua comunicação, olha, eu sinto muito, ou então peço desculpas, eu compreendo como é que você se sente neste momento, eu entendo, eu me sentiria do mesmo jeito. Olha, eu percebo, deve ser difícil estar no seu lugar. Todos nós sabemos que nada é perfeito, estamos a fazer o melhor possível neste momento. Compreendo, já estive no seu lugar. A essas frasezinhas, vem puxando uma vontade de dizer uma palavra em seguida? Viu como vocês sabem? Não vem puxando? Quando eu comecei a falar aqui, quando eu comecei eu compreendo, vocês já começaram a rir. Porque parece que vem colado, parece que ele fica aqui te cutucando, dá vontade de falar assim, eu compreendo, mas... Né? Eu entendo, mas... eu consigo imaginar, mas... Aqui, olha, eu entendo, eu também me sentiria desse jeito, mas... Acabou. Por quê? Muita atenção. Vai aqui outro pulo do gato. Cuidado com esse mas. Por quê? O mas anula tudo que foi dito antes. Inclusive, a gente já tem esse alerta do mas. Quando está conversando com alguém e a pessoa começa, olha, eu sei, eu compreendo. Você já não fica ali tipo, tá bom, mas... Não é? Que você já sabe que esse mas vai negar tudo que a pessoa acabou de dizer. Se você faz isso em feedback, você acabou de destruir o seu feedback. Repara só, acompanha aqui comigo. Bruno, fantástico. Avaliei o seu desempenho nisso, naquilo. Você é ótimo comunicador, você é ótimo nas relações aqui intersociais, você é fantástico quando tem que conduzir reuniões, mas tem um problema. Né? Você não está conseguindo gerir muito bem o tempo. Vou fazer a versão ao contrário. Repara só se muda, acompanha comigo. Repara se muda. Bruno, é assim, eu identifiquei o seguinte, você não está conseguindo fazer uma boa gestão de tempo, isso é um ponto que eu gostaria de trabalhar, mas você é ótimo na hora de conduzir reuniões, você é fantástico em comunicação e você é espetacular nos relacionamentos aqui interpessoais. Mudou? Mudou ou não mudou? Repara, acompanha de novo. Se eu disser assim, escuta só, se eu disser assim, Bruno, eu sei que você está se esforçando, eu sei que você está tentando várias técnicas, eu sei que você já aprendeu muito, mas ainda tem que melhorar a gestão do tempo. Então, você começa a conversa e depois anula tudo. Botou ele lá para baixo. E se eu fizer o contrário?
olha, Bruno, fiz a sua avaliação, eu entendi que é preciso trabalhar aqui na gestão do tempo, esse é um tema que eu gostaria de debater com você, a gente encontrar umas soluções, mas... Esqueci o que eu falei mesmo? Ah, mas você é ótimo disso, daquilo, continua assim, espetacular, muito bom. Muda ou não muda? Vou dar um outro exemplo. Chega de Bruno. O Bruno foi embora. Não, tá aí, Bruno, fica aí que eu vou parar. Imagina que vocês me convidam para jantar hoje, ou para tomar um café depois da palestra. Eu respondo assim, gente, eu fico super feliz com esse convite, que legal, adoraria ir tomar um café com vocês, mas eu não posso, não vai dar. Vou inverter. Gente, eu não posso, não vai dar. Mas eu fico super feliz com esse convite, muito obrigada, eu adoraria ir tomar um café com vocês. Muda ou não muda? Então, de vez em quando, eu falo sobre essa técnica, as pessoas ficam meio confusas, né? Sobre técnica de feedback, sanduíche, sei lá o quê, o que vem no... Cuidado com o mas. Começa pelo aquilo que você identificou que precisa ser trabalhado. Pede a opinião do outro. Explora, né, combina ideias. E termina com o feedback do que é espetacular. Você precisa que a pessoa saia de lá se sentindo valorizada, respeitada e importante. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Alguma pergunta até aqui? Cadê a Valéria? A Valéria está aí? Porque eu marquei aqui meia hora antes da gente... Eu sou super pontual, gente, é pontualidade europeia. Como eu tinha falado, a última meia hora, a gente está previsto para acabar às 4, né? A última meia hora eu ia criar esse momento, então, de interação. Por quê? Porque eu gostaria de pegar aqui exemplos mais práticos. Seria muito legal se vocês conseguissem, a Valéria vai estar aí com o microfone, que vocês conseguissem me dizer assim, olha, Cris, e nessa situação, ou quando eu falo isso, ou numa situação assim, como é que eu posso falar? Questõezinhas práticas, perguntas práticas para a gente conversar mais um pouco. Tá bom? Abriremos agora um espaço para perguntas. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão e aguardar o microfone chegar. Microfone aqui na frente. Aqui. Olá. Oi. Meu nome é Valéria. Gente, o pessoal está saindo aí, fazendo um pouquinho de barulho. Vocês já vão embora? Vocês vão embora? Sai assim no meio? Mas... Fiquem, vai ser legal. É só porque está atrapalhando aqui a pergunta. Então vai, diz. Meu nome é Valéria, eu trabalho na ouvidoria e eu marquei um monte de perguntas para fazer para você. Ótimo, diz. Então, a ouvidoria, vou explicar, é o canal de relacionamento do tribunal com a sociedade. Então, nós, perante a sociedade, a gente está representando e falando em nome do STJ. E, como toda administração pública, a gente tem a nossa caixinha de competência. A gente não pode ultrapassar a nossa caixinha. E muita coisa chega para a gente que ultrapassa a nossa caixinha. Então, a gente tenta responder, tentando acolher e explicar o mais sensível possível à pessoa que entra em contato conosco, de que a gente tem uma atuação dentro daquela caixinha. E aí que a nossa comunicação, 90% é escrita. Não, acho que até mais, 95% dela é escrita. Então, como eu posso fazer uma comunicação que eu acolha a pessoa, né, eu compreendo, isso aí, esse mais aí, caiu, eu compreendo a sua situação, mas a gente tem a nossa competência, a gente tem que atuar. Como é que eu faço esse acolhimento? Nos exemplos que eu dei, vocês perceberam que
O que você precisa fazer é ajustar a ordem do que você quer que esteja antes e o que você quer que esteja depois. Então, depois do mas, deve ficar a informação que você quer que tenha mais impacto, que fique mais marcante, né? Que seja mais memorável. Você pode, inclusive, atenção, cortar o mas. Repara, vocês, com relação ao mas, vocês podem fazer 3 coisas. Com relação ao mas, vocês podem fazer 3 coisas diferentes. Primeiro, você pode escolher o que vem antes e o que vem depois. Então, imagina que eu digo assim, respondo um e-mail para você: Valéria, muito obrigada pelo seu e-mail. Esse tema ultrapassa um pouco as competências que eu tenho para responder, a sua situação. Considero que é algo muito importante. Por favor, entre em contato com esse setor que irá te acompanhar da melhor forma possível. Estou disponível para mais informações. Repara, eu nem usei o mas aqui. Então, eu posso inverter, posso anular o mas, engole o mas, e posso, ao invés do mas, colocar i. Então, o e, eu somo. Eu posso dizer assim, olha, Valéria, muito obrigada pelo seu e-mail. Esse assunto, compreendo que esse assunto seja muito importante para você. Eu, nesse momento, não tenho as capacidades ou as competências necessárias e tenho, sim, o melhor contato para te ajudar com relação a isso. Por favor, envie um e-mail, continuo disponível, ok? Então, você tem 3 opções com relação ao mas. Tomar cuidado, o que você quer que fique depois. Simplesmente engolir o mas, anular o mas, ou então trocar o mas por i. Repara, alguém na minha frente diz assim, ou alguém na minha equipe, ou a pessoa chega com uma ideia que eu não gosto, ou uma solução que eu não gosto, uma solução que não tem nada a ver, ou é a ideia dela. A gente tem uma programação, o nosso inconsciente, repara, anota isso, que isso também é outro truquezinho muito legal, porque o nosso inconsciente, em algum momento, gravou assim, numa conversa entre 2 pessoas, se um está certo, o outro está errado. Então, quem deve estar certo sou eu. A gente tem esse programa. Numa conversa, sempre a gente tem esse programa. Se um está certo, o outro está errado. Então, deixa eu mostrar que o certo sou eu. E esse programa ele precisa ser atualizado, não é? Programa agora que as pessoas elas podem ter ideias diferentes, pontos de vista diferentes. Ninguém precisa estar certo ou errado, pode ser diferente. Quando você coloca o mas, você indica que tem alguém que está errado. Se você coloca o e, ou se você coloca ao mesmo tempo, você indica que podem ser diferentes, mas ninguém precisa estar errado. Vou dar um exemplo. A pessoa chega e fala assim, olha, Cris, eu acho que a gente devia fazer essa palestra ao ar livre. Não fazer mais aproveitar e fazer essas palestras ao ar livre. Então, o que eu vou fazer? Vou valorizar. Olha, obrigado por partilhar suas ideias, é sempre importante, não é? Ter coisas inspiradoras ou inovadoras acontecendo. Eu acho que isso é uma ideia muito legal, você foi bastante criativo. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar no conforto. Eu gostaria de explorar com você aqui também essa perspectiva. Vamos ver, eu acredito que o ideal seria dentro do auditório. Percebe aqui? Eu não preciso transmitir para o outro que ele está errado. Vou te dar a versão mais comodista, a versão mais usual. Acompanha comigo. Eu acho que é assim, né? A pessoa fala assim, olha, Cris, que tal, vamos fazer ao ar livre? Não, claro que não. Ao ar livre não dá, não tem conforto nenhum e as pessoas têm que estar confortáveis. Não dá para inventar coisa agora porque vai ser no auditório, acabou. É assim ou não é? Não é vocês, não são vocês, é o pessoal lá fora. O pessoal que está lá ao ar livre, neste momento, tem a tendência para fazer isso. É diferente ou não é? Aí, por que eu fico chateado com a Cris, que diz assim, não, Cris, não dá para fazer ao ar livre porque não tem conforto, não tem isso. Tá.
Estou respeitando a ideia? Estou valorizando? Estou dando importância? Não. Quando faltar esses 3 elementos, não tem comunicação. Está claro para vocês? O que mais? Aqui. Aqui, depois ali. Boa tarde. Oi. Bom, tudo bem, Cris? Olha só, muito provavelmente a conversa não começou naquele momento, as pessoas têm relações antigas já acontecendo. Então, vamos falar dessas relações que são bem complicadas, já são complicadas. Tá. Aí, eu vou chegar lá para a pessoa, eu vou dizer assim, olha só, eu quero ter uma conversa com você, um feedback, quero discutir esse assunto e quero que a gente saia melhor dessa relação. Ah, você quer isso? Então tá, vamos ter essa conversa. Sim, vamos ter, então. O que é que você tem a dizer sobre esse nosso relacionamento é assim, porque você... Aí a minha pergunta é, quando o negócio não vai... Até você aprendeu a palestra aí, vou assistir mais 2 vezes e tal... Mas não vai rolar, não vai rolar. Tem alguma outra... Sai correndo? Tipo, tá bem, posso te mostrar um outro caminho? Lógico. Porque quando se trata aqui de relacionamentos, de comunicação, eu treinei uma visão para olhar um pouquinho para além daquilo que a pessoa está me contando, né? Então, eu vou propor para você... como é que é seu nome? É complicado. Tá bom. Qual é que é o apelido? Vili? Vi. Então, então é assim. Vamos um pouquinho mais além, né? Muitas vezes, vocês querem resolver uma situação e acaba fechando o foco, né? Como esse exemplo. Então, eu vou desafiar a olhar diferente. Uma abordagem meio radical, tá? Mas, nesses momentos, tem que fazer isso. Lembra, vou reforçar a regra. Quando eu vou conversar com o outro, para o outro se sentir bem, querer relacionar comigo, querer me ouvir, né, para eu ganhar força nessa conversa, ter capacidade de persuasão, de influência, eu tenho que me colocar em segundo lugar. Tenho que garantir que o outro capta essa informação de que está sendo valorizado, respeitado e importante. A pessoa senta na minha frente. Lembra dos elementos todos, eu tenho que programar. Né? Qual é que é o estado emocional das pessoas envolvidas, qual é que é o tipo de comunicado, qual é o relacionamento. Eu tenho que informar isso tudo. Então, imagina que eu planejei tudo e falei assim, olha, eu gostaria de conversar com você, queria fazer aqui uma partilha. Gostaria muito que você me ouvisse. Tem uma coisa que está me incomodando um pouquinho, né? Eu posso estar errada, mas eu gostaria de conversar com você assim numa boa, sabe? Colegas, tentando mesmo encontrar a melhor solução. Então, isso tudo que eu falei agora é só a programação. Definir o cenário. Estão comigo? Fiz a parte da intenção clara, defini o cenário, coloquei aqui as restrições e tudo. Até posso dizer assim, olha, eu vou partilhar uma coisa com você e eu gostaria de ouvir o que você pensa com relação a isso. Pode ser? Imagina que a pessoa está lá numa dívida, tá? Pode? Tá? Diz, o que é? Tudo bem. Você fala assim, eu estou com uma sensação de que, quando a gente conversa, as nossas conversas não são muito harmoniosas. Eu estou com uma sensação, eu disse que ia ser radical. Eu estou com uma sensação de que, quando a gente está conversando, não tem aqui aquela energia gostosa de querer melhorar, de fazer parceria. Eu posso estar errada. Né? Eu gostaria de saber como é que você vive assim, essas conversas que a gente tem. De que forma é que você acha que pode melhorar? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a pessoa está de TPM e vira para você e fala assim, pode melhorar se você melhorar. Olha, muito obrigada por você me dizer isso. Eu acho que é legal a gente estar fazendo essa conversa franca. Melhorar no que exatamente? Me diz, no que eu posso melhorar? Querem responder?
questão é a seguinte, vocês estão vendo que eu estou usando a técnica toda aqui? Vocês estão me acompanhando? O problema é quando você vai para uma conversa esperando ter os resultados que você sempre teve. Então, a responsável do resultado dessa comunicação é quem? É você. Então, é parar e perceber, eu realmente preciso mudar para mudar o resultado da comunicação. Experimenta fazer essa técnica, experimenta fazer mais ou menos assim, como eu fui falando para vocês. Porque não tem como, você vai acabar desmontando a pessoa. Você está dando muita importância para ela, muito respeito para ela. Você está dando muito valor para ela. É o que todo mundo quer. Se você garante que faz as pessoas se sentirem valorizadas, respeitadas e importantes, elas fazem o que você quiser. Porque é o que todo mundo precisa. Vou dar uma filosofada agora, posso? Amigo, está acabando aqui. Porque, no fundo, é isso que a gente quer. A gente quer amor. A gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir respeitado. A pessoa, quando ela não está bem, está faltando essa informação de que ela é importante, de que ela tem valor e de que ela está sendo respeitada. Então, se você tem o cuidado de dar isso para ela, parece uma mágica, mas não é. Ela muda. Mas você tem que mudar mesmo. A abordagem da conversa. Deu para acompanhar? Deu para entender? Exige esforço? Sim. Sabe qual é o maior esforço? Aprender a se colocar em segundo lugar. Porque o que a gente quer é, olha, peraí que eu quero falar, eu preciso te falar, eu tenho que te dizer o que eu acho dessa conversa. Olha, porque você isso, você isso, você isso. É difícil a pessoa falar assim, olha, eu estou com uma sensação, talvez não está correndo muito bem as nossas reuniões, a nossa conversa, o que você acha? Deixa o outro em primeiro lugar, depois você combina com a sua opinião. Tá? Respondido? Mais. Você está com um risinho assim, suspeito. Suspeito? É. Não, de forma alguma. Cris, em primeiro lugar, queria agradecer. Acho que foram conhecimentos assim, que agregaram bastante. A gente também trabalha com treinamentos nessa área e a gente fala muito da CNV, né, da comunicação não violenta, e eu acho que tudo que foi falado aqui, de certa forma, agrega muito essa questão da descrição de sentimentos e tal. Agora, a minha questão, o que eu queria comentar contigo é, quando você recebe o feedback, você tem essa consciência, mas a pessoa que está te fornecendo feedback não tem e vem para você com certa agressividade, porque entende que é seu superior, ou às vezes entende que está por cima de você. Uma impressão que ele te passa é como se ele não te respeitasse como ser humano. Tá. E aí, ou seja, ele não está cumprindo esses critérios. Como é que eu poderia retornar à comunicação para estabelecer essa relação de respeito? Ótima sua pergunta. Exatamente da mesma forma. Exatamente a mesma forma, igualzinho. Então, imagina que eu tenho um chefe, um líder, um colega, né, até pode ser um superior, que eu sinto que fala comigo de uma maneira arrogante, mal educada, bruta, né, dura, enfim. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa, conversar com a pessoa e dizer assim, olha, a pessoa está me dando... E imagina que é no momento do feedback, né? Isso que você está falando. Nesse momento, me deu esse feedback, falou isso, falou aquilo. Então, virar para a pessoa e falar assim, olha, eu estou com a sensação, ou estou sentindo, estou recebendo essa comunicação de uma forma desagradável. Né? Provavelmente, peraí, é diferente, mas muda tudo. Você pode até dizer assim, olha, eu gostaria, obrigada, vamos lá, obrigada pelo seu feedback. É bom poder ouvir isso e ter os pontos todos aqui identificados daquilo que eu preciso melhorar. E obrigada pela sua franqueza, né? Obrigada por ir direto ao assunto, que isso também é importante para mim. Tem só uma coisa aqui que eu gostaria muito de poder partilhar com você. Você pode me ouvir? Nesse momento, é bem difícil que a pessoa te diga que não. Porque ela é seu superior, e se ela estiver arrogante, ela vai virar para você com o nariz empinado e vai falar assim, pode, fala. Aí você diz assim, eu posso estar errada, mas eu queria partilhar com você a sensação que eu tenho em algumas conversas que a gente tem. Eu quero partilhar com você para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso relacionamento.
Então, eu gostaria de poder ter uma comunicação ainda melhor com você, para a gente se entender bem e para ter melhores resultados. Eu estou mesmo com vontade de melhorar todos esses pontos. Tem uma coisa que eu preciso melhorar também, que é a forma como a gente comunica. E, às vezes, eu fico com a sensação de que estou sendo desrespeitada ou desvalorizada, me agride um pouco. De que forma que a gente pode melhorar isso também? É igual. Né? Então, precisa ser... o processo é exatamente igual. Então, lembra dos 4 elementos. Quando eu vou pedir isso, eu tenho que planejar. Intenção clara. O que eu quero? É uma partilha, é um pedido de ajuda, quero ser ouvido, né? Qual é que é o estado emocional que eu quero fazer isso? Eu posso dizer, olha, às vezes, não sei se estou certo. Pode ser uma dúvida aqui. Então, intenção clara. Também vou passar para o meu líder valor, respeito e importância. A fórmula é a mesma. Legal. A pessoa, para fazer isso, ela não pode se sentir menos, então, né, Cris? Não, claro que não. Porque, assim, vamos lembrar de uma coisa? A pessoa que está tentando de puxar para... Em Portugal, a gente tem uma expressão que é puxar para baixo. Vocês falam isso assim também ou não? Né? A pessoa que está tentando te puxar para baixo já é indicação de que ela está mais baixo que você, né? E, na verdade, é isso. Quando a gente está bem, quando a pessoa que está feliz, que está realizada, que está no melhor dela, ela dá o melhor para o outro. O único motivo por você estar dando para o outro agressividade, raiva, estresse, é porque você está em desequilíbrio. Então, é começar a entender isso, né? Muitas vezes nem é uma questão pessoal. É um problema do outro que acabou descarregando em você. Então, começa por aí, você entender que o problema está no outro, não está em você. E, com calma, com coração, conversar com o outro. Eu sinto assim, de que forma é que a gente pode melhorar isso? Então, você passa a controlar a conversa, mas você coloca o outro em primeiro lugar. Então, ele recebe muito mais facilmente do que se você chegar lá dizendo em primeiro. Valeu, obrigado. Tá? Mais alguém? Tudo bem, Cris. Você disse que as pessoas têm tendência a competir, a falar. E, muitas vezes, quando a gente deixa falar, a conversa vira monólogo. Né? Só ela fala. Como interromper isso e transformar isso em conversa? Ótima essa sua pergunta. Então, vamos imaginar que isso é numa situação profissional, não é roda de amigo num barzinho, certo? Numa situação profissional, vou voltar aqui e vou reforçar cada vez mais essa fórmula que eu passei para vocês, que é para sedimentar bem. Não vou trazer coisa nova, exatamente dentro daquilo que a gente viu agora. Lembra o seguinte, intenção clara. Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. A maior parte das pessoas que começam nesse monólogo não sabem o que querem. Então, tem uma perguntinha que derruba a pessoa, desarma. Vira para ela e fala assim, em poucas palavras, o que você quer exatamente? Me ajuda a compreender. Então, lembra, você pode usar toda a estrutura de comunicação com respeito, com valorização. Então, espera um pouquinho. Eu estou aqui fazendo um esforço. Eu quero muito entender. Me ajuda. Em poucas palavras, aonde você quer chegar exatamente? Vou propor aqui outras variações dessa pergunta. Né? O que é o cenário ideal para você? Tem que ser em poucas palavras. O que é o cenário ideal para você? Em poucas palavras, no que especificamente eu posso te ajudar hoje? De que forma exatamente você quer que eu responda? Né? O que especificamente é que você precisa agora? Então, você interrompe focando a pessoa. Entende isso? Quando está esse monólogo longo, aí, inacabável, vamos chamar de dispersão. Dispersou, perdeu o foco. E a gente não tem tempo para perder foco e dispersar. Então, essa é a pergunta-chave. Me ajuda a compreender o que é que você quer exatamente. Muitas vezes, depois repara, é interessante a reação da pessoa, vocês vão verificar. Você pergunta, o que você quer exatamente? A pessoa para e fala,
Não sabe. É muito engraçado. Ela sabe fazer aquele mimimi, né? A volta da confusão, e ela vem ali nas lamúrias, né? Ela vem reclamar de alguma coisa, ou ela vem fofocar de alguma coisa. O que você quer exatamente aqui? Não sei. Lógico, é por isso que ela está perdida desse jeito. Então, uma das formas de liderar com mais eficiência, de conversar com eficiência, é o que é que nós queremos dessa conversa? Pergunta para a pessoa, o que exatamente você quer alcançar no final desta conversa? Aí você tem um rumo, você tem um foco. E você pode ser proativo e chegar com essa proposta. Olha, eu quero conversar com você. No final da conversa, eu quero que... né, esteja definido um objetivo para a semana que vem, que esteja bem claro o que cada um de nós pode fazer, que a gente tenha uma solução com relação a isso, ou aquilo. Então, conversa já propondo o desfecho. Assim você garante o foco. Respondido? Mais alguém? Bem, Cris. Eu queria falar de uma situação assim, bem hipotética, que quase não acontece aqui no STJ. Mas quando você precisa dar um feedback para um colega que já está perto de se aposentar e ele já não está muito interessado em participar ou se envolver nas atividades da sessão ou mudar e se atualizar. E você precisa que, enfim, ali ele está ocupando um posto de trabalho e você quer muito envolvê-lo, mas quando você vai, da melhor forma, tentar abordar, ou da maneira, enfim, mais cuidadosa possível... Me dá um exemplo. Mas ainda assim... Me dá um exemplo da maneira cuidadosa, como é que seria? Fala comigo, eu estou quase me aposentando, e você quer me envolver numa atividade... Eu não planejei como é que eu vou te falar. Mas... Inventa. Agora você vai me pegar assim, mas tá. Bom, deixa eu só falar que aí você conversa com a pessoa, diz que você gostaria muito de ver ela integrada na equipe, que você acha que ela tem muito a contribuir, que ela é uma pessoa que tem muito... Eu já vou te interromper, porque se você chegar dizendo qual é a sua opinião e o que você acha, quem está em primeiro lugar? Eu. Certo. Aqui é que eu já tenho que fazer aquela curvinha. Então, se eu for falar, você é uma pessoa que já tem muita experiência no tribunal, que tem muito a contribuir com a equipe, tem muito a compartilhar conosco. Então, vamos fazer o seguinte, inventa aqui uma situação que você quer que a pessoa participe. Me fala uma situação só, o que é? Enfim, aprender um novo processo de trabalho, conhecer um novo sistema. A gente criou um sistema novo, a pessoa estava acostumada ao EPRO, por exemplo. Tá, um novo sistema, que eu não sei o que você falou depois, um novo sistema. Sim. Então, um novo sistema. Vou dar aqui, vou simular, tá? Mais ou menos, que eu não tenho aqui muito bem as coordenadas todas. Mas, então, vamos simular. Primeiro, eu vou preparar a minha conversa. Então, o que eu quero? O que eu quero no final? Que a pessoa esteja interessada em participar nesse novo programa, aprender esse novo programa. Utilizar isso, essa nova ferramenta. Essa nova ferramenta. Eu quero que ela se sinta como... Então, lembra, valorizada, respeitada, importante. Né? Eu tenho que mostrar, vou usar todas as técnicas que estão aqui nesse slide de hoje. Então, eu chego para ela e falo assim, como é seu nome? Marina. Marina. Chego para a Marina e falo assim, Marina, eu tive uma ideia e eu fiquei animada com essa ideia. Estou aqui empolgada com isso. Eu gostaria de partilhar com você, porque eu quero muito a sua opinião, pode ser? Sim. Então, é assim, Marina, como você sabe, tem esse programa novo, né, que a gente vai começar a passar para as pessoas e tal. Eu sei que... Não, eu tenho sentido, eu estou percebendo que você já está se afastando aos poucos, e eu compreendo, né, porque você está quase saindo, talvez você esteja com uma atitude diferente. Acho que se fosse eu, também estaria assim, né, compreendo bem esse lugar. Ao mesmo tempo... eu vejo que você ainda pode contribuir, você ainda tem muito para contribuir. Então, nesse programa, seria legal, se você pudesse estar junto, para dar assim, a sua visão, para colocar a sua experiência, deixar para a gente um pouquinho da sua opinião, da sua experiência, não é? Das suas ideias, ajudar a construir isso, mesmo que depois você vá sair, fazer parte do processo enquanto você está aqui. Eu acho que seria muito importante para nós. O que você acha dessa ideia?
Eu acho que é muito complicado entender esse programa novo. Eu já estou acostumada a fazer daquele jeito há 20 anos, e aí agora chega essas coisas novas, e eu já estou quase saindo, então eu prefiro que você me coloque para fazer uma outra coisa, eu prefiro que... enfim, eu prefiro que você me deixe aqui fazendo esse negócio aqui que eu já sei fazer, porque, afinal de contas, eu já estou quase saindo, falta 1 ano, 2 para eu me aposentar, e para eu começar a mexer nessa ferramenta agora, nessa altura, não tenho interesse, não. Aí eu prefiro que você me coloque para fazer um outro trabalho, alguma coisa que você achar que eu... Tá, entendi. Fazer. Então, só fazer um parênteses aqui, Marina. Essa pessoa tem que ir nesse programa? Ela tem mesmo que ela não queira? É que eu preciso saber se ela tem mesmo. A gente não coloca, né? Mas, assim, é um problema que eu acho que muita porque gente eu ainda posso enfrenta tentar, em vários setores. Assim. Eu ainda posso tentar perguntando para ela, olha, Marina, entendi. Então, vamos combinar uma coisa. Ao mesmo tempo que você faz isso, de que forma você pode... dar aqui um pouquinho a sua opinião ou ter alguma presença no programa. Nem que seja pequenininho, assim, para começar. É mesmo muito importante para mim. Você pode fazer isso? Não, eu vou procurar outro setor para trabalhar. Tá bom. Não, desculpa, Cris, eu estou sendo bem sincera, porque é um problema que a gente enfrenta bastante. Então, a primeira coisa que precisa ser claro é que se é obrigatório, a pessoa tem que saber que é obrigatório. E aí, ela tem que ir. Se não é obrigatório, eu tenho que encontrar a melhor forma de lidar com isso. Porque, posso dar meu ponto de vista? Então, eu usei aqui um pouquinho de técnica, que eu acho que vocês foram percebendo, né? De valorização, de importância, de equilibrar as coisas, pedir opinião e tal. Se a pessoa diz não, e não, e não, né? E primeiro eu preciso entender se for obrigatório ou se não for obrigatório. Agora, se não é obrigatório, para que eu quero? Para que você vai querer uma pessoa que está contrariada nesse programa? É melhor que ela esteja feliz, produzindo e dando o melhor dela em outro lugar, do que estando ali pronta para sabotar aquele lugar que ela não queria estar. Faz sentido para vocês? Então, eu estou sendo super neutra, porque eu não tenho noção do que estou falando, não sei se falei alguma coisa errada, doutor Zacarias. Não sei se eu falei alguma coisa errada, mas é a minha opinião pessoal, né? Então, a primeira coisa que tem que estar bem clara é quais são as regras, porque se tem regras, a gente tem que seguir, né? Se não são as regras, qual é o melhor cenário? Entende uma coisa, a pessoa vai dar o melhor dela se ela estiver no lugar que ela gosta de estar. Então, não adianta forçar a pessoa para estar onde ela não gosta, porque ali ela vai estar na pior versão dela. Então, pergunta para as pessoas, olha, nesse momento, de que maneira é que você pode entrar em contato com a sua melhor versão? Né? Onde você gosta mais de trabalhar? Onde você gosta mais de interagir? De que forma você quer continuar aqui e contribuindo com o seu conhecimento? Quando a pessoa está quase saindo, de que forma você pode estar aqui e entusiasmado? Onde? Como? Porque isso é um problema que a gente tem enfrentado, acho que em todas as áreas, porque o tribunal está com muita coisa nova, muita novidade. A gente está mudando muito, a gente está numa fase de muita mudança, né? E aí os processos de trabalho todos estão mudando, em todas as áreas. Então, eu estou brincando aqui com essa questão, mas acho que é uma questão que quase todos os colegas que são gestores enfrentam, né? Então, vou propor para vocês uma nova visão. Isso que você está me dizendo, Marina, significa... Isso que você está me dizendo significa que vocês estão num momento onde todas as pessoas podem repensar o que elas realmente gostam de fazer aqui. Vocês estão num momento, esse momento de mudança, de inovação, né, de crescimento, de evolução, é um momento espetacular, porque mexe, né, com todo mundo, é um momento espetacular de se perguntar assim, o que eu realmente gosto de fazer aqui? O que está me fazendo falta? Por que eu estou desconfortável? O que eu gostaria de aprender? Né? Que recursos é que eu preciso para eu estar feliz aqui? É um mega momento de reflexão, porque se você está desconfortável em processo de evolução, significa que quem está precisando evoluir é você também. Né? Então, é legal fazer essa reflexão e abordar, né, lidar com a situação de outra forma. Tá bom? Muito Tudo bem? Obrigada, viu? Chegamos aqui no horário combinado. Sim? Eu não sei se a Valéria vai dizer alguma coisa, mas eu gostaria de me despedir de vocês. Quero agradecer muito. Vou deixar aqui para vocês o meu site, onde vocês vão encontrar mais um monte de dicas. Eu tenho um monte de vídeos, deve ter mais de 40 vídeos com um monte de dicas práticas. Então, se vocês quiserem aproveitar outras dicas, está aí.
Muito obrigada pelo acolhimento de vocês, pela interação de vocês, por essa oportunidade, e espero voltar a vê-los em breve. Tá? Obrigada, gente. Beijo. Agradecemos, em nome da Escola Corporativa do STJ, a contribuição da doutora Cris Carvalho. Esta foi a palestra sobre conversas difíceis e feedback. Agradecemos a presença de todos e o apoio das áreas envolvidas e da palestrante. A avaliação de reação será encaminhada por e-mail. Não deixem de respondê-la, pois é com base nela que implementaremos melhorias nas nossas ações de educação. O STJ agradece a presença de todos. Tenham uma boa tarde.